Givaldo Alves tem 48 anos e até alguns dias atrás era apenas um cidadão comum, desconhecido do grande público. Vivia sua vida normal concentrado em se manter na sua difícil vida como morador de rua. Agora se tornou um dos protagonistas de uma das histórias mais conhecidas do país, do caso de traição, onde ele foi o pivô de tudo. Ele teve relações sexuais com uma mulher que era comprometida e acabou sendo espancado. Levou pontos no hospital e agora tem esse capítulo marcante em sua vida. Nessa semana, Givaldo se pronunciou pela primeira vez sobre o caso que deu o que falar em todo o Brasil, em entrevista ao Metrópolis. Então vamos destrinchar suas palavras no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Sempre que eu vou apresentar um vídeo aqui, eu recebo o roteiro, algumas vezes eu participo, muitas vezes eu participo ali da criação do roteiro, na parte final, né, para dar aquela finalizada, para averiguar todos os fatos, para ver se tá faltando alguma coisinha, faltou explicar algum contexto para alguém e tal. Então, eu sempre dou uma estudada no roteiro e no tema para poder passar para vocês as informações. Assim como vocês, muitas vezes, quando eu acordo às 6 da manhã ou às 5 da manhã, eu também não sei muita coisa sobre o que a gente vai estar conversando ali pelas 10, 11 da manhã. Então eu passo um período ali estudando, lendo bastante, obviamente. Tenho a ajuda de todos os roteiristas para poder fazer isso. Só que hoje eu decidi fazer diferente. Eu não vou ler o roteiro, eu não li o roteiro, que é o roteiro de hoje, porque ele é uma série de depoimentos do morador de rua mais famoso do Brasil, certo? Sim. Então eu preferi ler com vocês aqui também e me surpreender com o que ele for falar. Eu só sei que eu já vi um trecho dele falando e eu fiquei bem surpreso com a eloquência dele, né? Teve muita gente, inclusive, que falou que ficaria com ele facilmente, que entendeu agora por que a mulher ficou com ele, entendeu? É um cara que parece romântico, bem poético no jeito de falar. E normalmente, se você fala com um morador de rua, cara, eles surpreendem. Teve uma época que eu trabalhava em frente à Cracolândia, eu passava todo dia ali em frente, e aí às vezes eu chegava de Santa Catarina, eu chegava com uma mala, eu tenho uma mala que tem a bandeira assim da Inglaterra, tá ligado? De Londres. Aí o cara pegou e falou, esse lugar aqui é Londres, essa bandeira da Inglaterra e tal. Aí eu falei, da hora, tipo, um cara ali da Cracolândia, né? Eu falei, da hora, como é que tu sabe e tal? Ele falou, não, porque eu sou formado em geografia. Aí começou a falar um monte de informação assim de geografia, sabe? Que nem eu sabia muito sobre. E aí eu vi que sempre tem alguém ali realmente que tem uma história por trás, né? E são pessoas normalmente que tiveram algum problema muito sério em algum momento, mas não quer dizer que elas não tiveram uma vida antes disso, com sucesso e com vitórias também, né? Então vou começar lendo pra vocês desde o início aqui. Antes, só vai ter a meta de likes do Nicolas Hilha. A meta de like hoje é 45 mil likes, Fabio. 45 mil likes então e vamos começar lendo pra vocês. Primeiramente, gostaria de agradecer as pessoas que se solidarizaram com isso. Muitos não sabem a verdade e algumas coisas estão distorcidas da realidade. Aí aqui, ele logo em seguida fala sobre o conflito que está acontecendo agora, que quase gera a Terceira Guerra Mundial, que é a guerra na Ucrânia. Sim. E também pede 1 minuto de silêncio pelas vítimas que tem tanto na Ucrânia quanto da pandemia do Covid. Mostrando que ele é uma pessoa que está atualizada com o mundo. Não tá desconectado, assim. Provavelmente ele não tem alguma dependência química, né? O que também atrapalha bastante o lado mental dessas pessoas que vão ficando na rua. E agora a guerra também levando milhares de condescendentes nossos. Gostaria de oferecer 1 minuto de silêncio. E contem, por favor. E aqui foi perguntado quem é ele, quem é Givaldo. Ele falou o seguinte: sou um morador de rua, estou numa situação assim, não obrigado. Tenho uma filha, vivi casado desde novinho. Tenho 10 irmãos. Nossa primeira instrução é cuidar da casa. Depois, a plantação, a caça e a pesca. Ou seja, provavelmente era uma pessoa do interior, que vivia, né, em outros tempos também, né? Quando eu cheguei em São Paulo, aos 14, 15 anos, conheci o que era trabalhar pesado. Então também não teve uma vida muito fácil, mas no início tinha casa, tinha família, tinha trabalho, o que a maioria das pessoas estão fazendo com 15 anos também, né? Estão trabalhando e tudo mais. Depois de muitos anos só, na gandaia, estive junto de uma pessoa com a alma muito iluminada. Depois de 15 anos, pensei que eu estava atrapalhando a vida dela e resolvi sair de casa. Fui para Tocantins, mas devido a não ter trabalho e ao calor, procurei andar. Saí de casa sem rumo. Consegui um trabalho, mas depois que o contrato venceu, conheci as ruas. Então aqui ele conta que teve um relacionamento muito, né, bom ali, fala que a pessoa foi iluminada e tudo mais, e que ele se sentiu prejudicando o relacionamento, prejudicando a pessoa, e por isso ele saiu de casa e se mudou de São Paulo para Tocantins. Então ele foi buscar uma vida totalmente diferente do que ele estava vivendo. Chegando lá, ele não conseguiu emprego, não conseguiu se adaptar também com o clima, e por conta disso ele saiu sem rumo, procurando emprego, conseguiu, mas quando o emprego ali não deu mais certo, não foi mais pra frente, provavelmente o contrato que ele fala que é o contrato de experiência, né, de 3 meses, ele ficou sem emprego, sem casa, sem nada, sem rumo, e aí ele conheceu a rua.
Então ele chega em Brasília, em Planaltina, que é onde tem a história, onde começa tudo, né? Ele fala até que queria ir pra Goiânia, chegou a pedir 2 vezes pra ir pra lá, isso com carona e outros meios, mas acabou indo pra Brasília. Ouvi nas ruas que era o melhor lugar para se estar em situação de rua, pelo apoio humanitário. Então fiquei aqui. Quero agradecer demais ao Serviço Humanitário Social e ao nosso presidente que eu votei, deixando bem claro que eu só votei no senhor porque o senhor tomou aquela facada. Votei com muito orgulho e votarei outra vez. Aqui ele fala sobre o porquê que ele escolheu ir para Brasília, né? E também fala sobre o posicionamento político dele, né? E vai destacar que ele fala sobre uma doutora Edna, que foi alguém que parece ter sido muito importante para ele nesse momento, em que ele teve que ficar na rua e tudo mais, né? Que ajudou muito ele, chegou até a chorar falando dela. Então, finalmente, ele toca no assunto que é o assunto principal, né? Que é o ocorrido. Fui até uma praça, encontrei 2 moças, uma com uma bíblia. Pedi que orassem por mim. Tomei banho, voltei, descansei bastante na praça, aí estou passando na rodoviária e escuto vozes. Moço, moço, moço. Eu olhei e vejo uma moça lindíssima demais. Aqui começa, você vê que ele sempre tem esse trato de ponderar muito bem. Ah, a pele dela é macia, ela é muito linda, ela é muito cheirosa. O cara mesmo que foi traído aqui, meu Deus, mano. Deve ter ficado... Pô, tem que ter muito cuidado, mano. Dá até medo do que pode... Cara, ele tá sendo muito forte, esse cara aí. Sim. E tipo, e no final das contas ele é a maior vítima, né, mano? Porque ele só tá... Ele virou, tipo, meio que um... A galera esquece... Tem uma pessoa, tá ligado, ali. Sim. Tipo, ele virou meio que uma pauta, né? É verdade. É a pauta do Brasil. A galera tá falando sobre isso mais do que do Big Brother, tá ligado? Aí ele continua. A moça veio até mim e disse, posso ajudar em alguma coisa? Eu quero namorar com você. Eu falei, moça, sou morador de rua. Não tenho dinheiro. Não tenho condições de pagar nenhum hotel. Então, ele sempre parece estar também se colocando ali pra baixo nessa situação, né? Aí ela disse, não pode ser no meu carro? Aí eu disse... Bom, agora você me calou. E onde está o seu carro? E aí ela apontou pro carro. Então, ela chegou bem diretamente, né? Ela falou que no início viu ele como Deus e depois viu ele como marido. Mas aqui, em nenhum momento parece que ela viu ele como Deus. Ou então ela viu ele como Deus e por algum motivo a reação dela foi querer Deus. Se eu visse Deus, eu ia perguntar coisas pra Deus. Talvez, eu sim, acho. com Muitas certeza. coisas. Eu ia perguntar como é que surgiu o universo. O que existia antes de existir Como as que- coisas? como que- tá? quem que veio primeiro? Teve dinossauro? Tudo. Tinha dragão? É. Tem tanta coisa pra perguntar pra Deus. Não, vamos ali no carro, tá ligado? Tipo, não sei. Ela falou que teve um clique que deixa de ser Deus e vira um marido. Entendi. Mas qual que é o momento que ela viu ele como Deus aqui? Porque já no início ela falou, posso te ajudar? Quero namorar com Ela você. já- Então já tem uma discordância em 2 depoimentos diferentes, né? Ele continua. Entramos no carro, conversei com ela, mostrei a foto da minha filha, alguns cursos meus, documentos, e aí eu disse pra ela, se você me quer, me leva pra algum lugar. Então fomos. Ao sair do carro, abri o zíper, tirei o membro e era uma mão na direção e outra no carinho. Então, é difícil porque ele narra com detalhe, né? Tirei o membro. Pô, e tu vê que é uma pessoa culta, né? Ele fala... Podia É falar, que botei o menino engraçado. pra fora, a galera tirou espera. um membro. Botei o garoto pra... Não falou nada disso. Ele falou, tirei o membro. Ele falou da forma correta, né? Então eles foram pro lugar mais vazio, né? Porque ele falou que tinha um movimento onde eles estavam, era perto de uma rodoviária e tal. Então foi pro lugar que desse pra eles fazerem ali o que eles quisessem, né? Ele continua. Deitado nos bancos, eu disse, se você realmente me quer, tire a roupa. E aí ele continua. E aqui é uma das frases mais impactantes. Ela tirou a roupa. A coisa mais maravilhosa e linda em um corpo de mulher. Perfeito. O cara é Tipo, não romântico, precisava né? disso. Era só pra ele falar sobre o que aconteceu. Tá? E tipo Mas assim, mano, e o outro, o cara lá, que é o marido dela, tipo, vai ver a reportagem, vai ver tudo, tá ligado? Ele falando assim da mulher foda. dele. Mas a gente nem pensar nisso. Não existe esse cara. Tem que fingir isso, né? É que todo mundo tá fazendo pelo jeito, né? Ele continua elogiando ela. Ele fala o seguinte: quero dizer pra ela, parabéns pelo que ela é. E é preciso ter um certo cuidado quando se para alguém. Se é uma pessoa de uma má índole, pode fazer muito mal pra vida dela. Ele fala aqui, tipo, que ela é muito linda, né? Que ela, parabéns pela beleza dela. Só que ela tem que ter cuidado, não pode parar qualquer cara na rua pedindo pra fazer isso, porque alguém de má índole poderia, por exemplo, forçar ela a algo que ela não quisesse, entendeu? E aí ele continua falando, então, que eles começaram as brincadeiras, os beijos na boca, orelha, pescoço, foi descendo. Tá ligado? Aí vem uma parte censurada que ele fica falando uns 30 segundos, que ele fica um pi enorme na entrevista, é muito engraçado. É mesmo? Cara, e ele só de vez em quando solta um assim, chocolate. Tipo, dá pra ver que ele tá falando alguma coisa, tipo. Ele é bem poético, né? Ai, ela lambia a minha. Deve ser uns bagulho assim, tá ligado? Tipo, ai, ela lambia tipo um chocolate, parece um brigadeiro. É um negócio assim, eu imagino. Então fomos. Ao sair do carro, que pegou a via, eu abri o zíper, tirei o membro e era uma mão na direção e a outra no carinho. Então começamos a brincadeira, beijos, da boca, orelha, pescoço, descendo, os corra de chocolate, vai descendo.
que eu nunca vi igual. Ele ainda se descreve como um amante das mulheres. Ele fala o seguinte: eu sou um amante das mulheres. Com certeza sei que delas viemos, para elas vivemos, com elas sofremos e depois morremos. Se for ruim com elas, vai ser muito pior se elas não estiverem aqui. Aí ele continua fazendo elogios aqui, que o cara que fez o roteiro também... Pariu, pô, eu tô com dó do cara, do marido dela. Eu não vou ler isso aqui, vai, continua. Mano, o cara tá realmente falando da mulher. Ele tá se do declarando cara. pra mulher do cara o tempo todo aqui. E aí ele fala sobre a briga com o personal trainer, né? Aí ele fala: bom, acontece que do nada uma mão deu um murro na janela. Aí eu falei: vai. Ela só deitou no outro banco sem esboçar nada. Ele disse: moça, que lugar é esse que você parou? Aí ela disse: eu moro aqui. Mano, ela parou na frente da casa... Mano, será que ela não queria realmente ir lá mostrar pro marido? Não sei, mano, qual que foi a pira? Porque tá muito estranha essa história, né, mano? É, mano. Abri a porta e recebi uma sessão de socos tão violenta. Sentei no banco e puxei a porta. A pessoa atravessa a frente do carro. Ele veio, só vi as mãos. Nossos punhos se encontraram. Aí ele parou. Alguns segundos passaram e eu disse: moça, joga a minha calça, por favor. Aí disse que o rapaz não falou nada pra ele, só bateu, não perguntou, não questionou. E que depois disso, depois que o cara chegou, ela não falou mais nada também. Ela, tipo, mudou a postura com ele. E aí ele foi pro hospital porque ele tava muito machucado, que por sorte, inclusive, era perto de onde ele tava. E aí foi perguntar pra ele se ele se arrependia de tudo que tinha acontecido, né? Já que ele levou uma surra, né? Ficou conhecido no Brasil inteiro, enfim, né? Ele disse o seguinte: não posso me arrepender, não posso voltar atrás. Se eu pudesse, não olharia pra trás para aquela voz doce, suave. Mas não posso me arrepender, pois o prazer que ela me deu é uma coisa que todo homem queria ter. Ela realmente merece alguém que possa satisfazê-la, sem possibilitar que ela se exponha. Ele realmente ama a mulher. Cara, ele tipo, ficou de braços abertos pra ela, se ela quiser. Mano. Eu pensou se ela realmente vai ficar com esse cara. Abandona e fica com ele, cara. Caralho, vai virar um... Porra, vai virar mano, um romance. Amor, tipo, realmente, É. amor é a primeira vez. Tipo assim, caramba, pô. Caraca, ele ainda fez críticas falando o seguinte: não sei se posso chamar ele de marido, pois do jeito que ele fez, ele expôs a vida dele e a dela. Então acho que ele pensou tudo errado. Não fiz nenhum mal pra ser agredido. Ou seja, ele falou que só tava, né, dando amor pra mulher dele. Então, tipo, realmente, não tava batendo, não tava forçando ela a fazer nada. E tipo assim, ele também não sabia que ela era casada, de uma Ele certa forma. só tá foi ligado? lá, ele ainda falou: ah, aqui não, eu sou mendigo. Ele falou várias coisas, ponderou Exatamente. várias coisas. E ela foi falando sim. Ele falou: então tá, então vamos, pô. É, E aí o entrevistador pergunta: o que você diria diretamente pro marido? Aí ele fala o seguinte: acho que o senhor devia rezar para Deus, pedir sabedoria para agir em um momento de desespero, pois o senhor colocou tudo a perder e se expôs usando mentiras. Quando o senhor se expôs, o senhor esqueceu de amar o próximo e nunca aprendeu a amar a Deus. Então, reflita um pouco. Situações iguais a essa podem acontecer com outros. Então, ele ainda falou pro cara que o cara tem que aprender a lidar com situações como essa. Aqui ele meteu o louco, Dando né? um sermão pro cara ainda, É, pá. tá maluco? Tipo, mano, tu não tá sabendo reagir legal, mano, tá ligado? Tipo, e aí ele é perguntado sobre o que ele vai fazer da vida daqui pra frente, ele fala o seguinte: sarar as dores, que ainda me restam muito. Preciso de um óculos também. E quero crer que Deus vai me dar um óculos focal Transition e de um material que não quebre. Minha carta tá vencida há 2 anos. Preciso voltar a trabalhar. O trabalho enobrece. Então é que ele pede ajuda, né? Ele fala até bem especificamente. Eu acho que ele já falou esperando que alguém doe. Eu acho que alguém provavelmente vai doar, né? Bom, na minha conclusão foi isso. Tipo, ele é um cara de muita lábia, um cara muito inteligente, um cara que é um amante das mulheres, como ele mesmo disse. Já tem filha, já foi casado por um longo tempo. Então é um cara que já tem experiência, sabe ser conquistador ali. Sim. Talvez isso quebrou um pouco a expectativa da galera que tá esperando, sei lá, um mendigo tipo esses... clichê assim de bairro, sabe? Que é o Lucão, assim, que chama paçoca, pilha, sempre tem um Isso, apelido isso. assim, tá ligado? Não, mas não, o cara realmente tem condição de conversar sobre qualquer coisa, aparentemente. Falou sobre Ucrânia, sobre Covid, falou sobre a mulher, falou sobre Bíblia, falou sobre Deus, Falou deu sobre o conselho pro marido. É. Então, é isso aí, né? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação e comenta aqui pra gente qual é o próximo vídeo do Planeta Novo. Valeu, é nóis!